Essa história de Dr. Renato surge com a Lilian. É real isso do Dr. Renato? É real e eu vou te explicar por que é real. O Renato, ele mora numa mansão, certo? Ele mora, e pouca gente sabe disso, mora ele, a mulher dele, a Lilian, a filha Lívia. Isso é que todo mundo sabe. Mas dentro dessa casa tem uma outra filha dele que chama Juliana, que eles escondem essa menina. A Como Juliana assim? foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, que foi a primeira esposa dele. Eu vou chegar nessa história da Juliana, mas vou primeiro falar dessa questão do Dr. Renato. Então, se você mora numa mansão, cara, para limpar a casa não é fácil, você precisa de funcionário, certo? Para fazer comida, se você não tem então você precisa de funcionário. Então, quem chegava na casa do Renato, a Lilian falava assim, é o seguinte, ó, quando você for falar com ele, não é Didi, você chama ele de Dr. Renato. Vem daí o negócio. Então não é... O Renato. Não foi o Renato que impôs isso. E também não é aquela lenda que falam, aquela história, que ele falou isso para um manobrista, Não. que o cara vai pegar o Tanto carro é que dele. nunca acharam esse manobrista. Mas tem essa lenda, não tem? Mas é mentira. É mentira isso. É mentira. Mas essa história do Dr. Renato existe. Que falam que o manobrista foi pegar o carro. Que foi demitido e tal. Isso não. Que aí ele falou, não, foi chamar ele de Didi? Não, isso não. Didi não. Mas assim, dentro da casa tem essa lei. É Dr. Renato. É uma regra ali imposta. Não chama ele de Didi. Isso quem pôs foi ela. Acho que depois que ficou mal falado isso aí, acho que hoje não deve existir mais isso, né? Cara, funcionário fala, imprensa. Claro. E aí ganha essa repercussão toda. Fala de Dr. Renato. Mas quem pôs isso foi ela. Voltando para a história da Juliana. Juliana Rangel. Ela mora com os 4. Com os 3, né? Com a Lilian, com a Lívia e com Renata. Ela pouco aparece. Ela tem uma filha, mas hoje ela namora uma mulher, a Juliana. Quando o Renato se separou da Marta, teve uma divisão de herança tal, que a Lília já mentiu, falou na revista Caras que o Renato deu tudo para Marta. Mentira. Porque como se ele deu tudo para Marta, quando ele vendeu a RA, ele que vendeu a RA para Record. Certo? Não bate. Entendi. Então a Marta chegou e deu para os filhos algumas coisas. Para a Juliana, ela deu um apartamento na Barra da Tijuca. Vou contar a história da Juliana. Nesse período, o Renato ainda estava com a RA e falou para a Juliana, Juliana, é o seguinte, teve um cara aqui, um funcionário que me roubou. Coisa de milhões. Eu preciso de dinheiro para poder estancar esse rombo. Você vende o apartamento que sua mãe te deu e eu te pago em prestações? Pô, pro pai, eu falei, claro. Foi lá e vendeu. Por isso que ela foi para casa do Renato. Tá entendendo? Que loucura. Aí, até hoje não pagaram a menina. Caramba. Calote. Ela fala, e aí? Ah, tô sem dinheiro. O Dedé outro dia falou que ele tinha 180 milhões. Não sei como que o Dedé sabe disso. Então, mas se eles estão sem dinheiro, quem tem? A Juliana, cara, e não é desmerecer a categoria, nada, trabalha de Uber hoje. Não. Se você for buscar na internet, isso é fácil, ela fez vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela. A filha, você tá falando da filha do Renato Aragão, que mora com ele. Que mora com ele. E tem que trabalhar de Uber? Trabalha de Uber. Tomou calote da Lilian e do Renato. Não pagam ele. E tem uma outra questão, que ela é um corpo estranho dentro da casa. Por ela ser o que ela é, hoje namorar uma mulher, tem uma espécie de preconceito em relação a isso.
né? De fazer falas e piadinhas atravessadas, tal, sabe? Pra menina. Uma outra coisa que tem da Lilian. Ela, isso não é só com a Juliana, mas com os outros filhos, fica ameaçando os filhos do Renato com a questão da herança do Renato. Então fala assim, se você não fizer determinada coisa, eu vou falar pro Renato tirar da herança. Você acha que isso, cara, é conduta de uma pessoa que se vende, se mostra na internet como uma mulher com candura, toda fofinha, tal? Por isso que é importante falar quem que é essa mulher. Entendeu? Eu não tenho raiva. Eu só quero que as pessoas saibam quem é a Lilian Aragão. Ela é isso e pior. Não sei se o termo é politicamente incorreto, tal. Mas além de tudo, o que eu acho ainda pior, que eu acho isso já muito baixo, né? Muito rasteiro para quem se vende, quer se mostrar como uma pessoa fofa, como ela se vende de blogueira vintage e tudo. Além disso tudo, ela é macumbeira, cara. Macumbeira. Ela anda com uma mulher a tiracolo chamada Michele. Mãe Michele. Não vou falar o resto para não fazer propaganda para essa mulher. E ela encomenda trabalho. Eu sei quem é porque ela teve aqui. Sabe? Tu trouxe a mãe Michele aqui. É? Eu trouxe a mãe Michele aqui. Então é essa. É. Mãe Michele de Oxóssi? A mãe Michele da... É a que fez o templo do Beelzebub? Não sei, cara. Só sei que essa mulher aí, eu acabei de falar, mas enfim. Ela fica encomendando trabalho contra os filhos do Renato, contra quem quer... Contra quem se coloca contra os interesses dela. Você acha que isso é coisa que se faça? Então, eu não tenho nada contra nenhuma religião. Não, também eu sou não. aberto a todas. Mas assim, inclusive, à medida inclusive a mãe Michele teve aqui, se for a mesma, não sei se é. Mas à medida que ela mesma faz fala. para prejudicar a pessoa. Exatamente. Religião como é amor. Usado isso, né? Religião. Então ela tá amor. Ela tá usando isso de uma má forma, né? Tá usando Entendeu? isso de uma forma horrenda ali. Eu tô falando, isso se faz? Lógico que não. Mas, pô, isso que até tanto da filha como da religião é uma coisa muito séria, assim. Muito séria. De onde são essas fontes? Como é que você tem Eu tenho a fonte, essas cara. informações assim, meu? Porque o que acontece é o seguinte, que algumas pessoas, felizmente, assim, tudo na vida, né, tem as dores e as delícias. Tem gente que me acha e me enxerga como um hater do Renato Aragão. E eu mostro claramente que não, que eu valorizo. Estou falando da dissertação de mestrado, defendo os caras. Fizeram filmes políticos, estou levantando uma bandeira, pô, os caras fizeram coisas legais. O documentário, eu não falei aqui, é o maior grupo de humor do mundo, tal. Sim. Tudo. Mostro que tem, como tudo na vida tem as suas nuances, claro que tem. Mas nunca em caráter de julgamento. Talvez eu na posição do Renato faria a mesma coisa. Se eu fosse o líder, talvez, puta, cara, quero mais pra mim. A gente nunca sabe. A gente tá na pele do cara. É pelo trabalho que faz, tudo, né? Então, você acaba... Então, o que acontece, assim, nesse trabalho que eu faço dos Trapalhões, tem esse lado que as pessoas me enxergam, algumas, mas bem poucas, como hater do Renato, dos Trapalhões e tal, que eu acho um equívoco, porque todas as entrevistas que eu falo, mostro, os livros que eu escrevo e tal, você vê que é um trabalho muito de ressaltar o legado dos caras. Você vê essa biografia, cara, 800 páginas, 4 anos, garimpando as falas. Aqui, eles vão contar a história. Ao mesmo tempo, tem muita gente que me enxerga como um porta-voz do grupo. Se sente segura de contar coisas para mim. Fala, olha o que acontece, olha isso aqui. Então, eu tenho muita fonte. Respondendo a sua pergunta, como que você sabe disso? Então tem muita gente, e eu entendo que querem ficar no anonimato porque tá mexendo, eu estou mostrando aqui, com uma pessoa muito perigosa e do mal, como a Lília,
que fala, cara, não é pra falar, mas assim, acontece isso, isso, isso. E aí, você não fica, e essa é a minha segurança, só nessa versão. Deixa eu ver aqui com outro. Puta, verdade, a história, entendeu? Aí, se ela achar que eu estiver mentindo e tal, a gente faz um debate aqui. Porque pode vir, você tá convidado, tá mais convidado pra mim aqui. Entendeu? Você tá com essa ideia de fazer debate? Debates, então, né? Manda. a gente pode inaugurar essa e aí vamos fazer uma cariação. A ideia é boa. E tá assim, mais que todo convidado. mundo sabe por quê. Por exemplo, na festa de 90 anos do Renato, essa mãe Michele tava lá. Entendi. Tava lá. Então ela vive com a Lilian. Tá? É uma coisa forte até de se falar, né? Porque você fala muitas coisas assim da Lilian, da outra vez até um corte nosso aqui viralizou muito que você fala que ela é maléfica, né? Maléfica. Que aí dá... Mas, cara, assim, o que eu tô te contando, você junto, não tô falando pra você acreditar, mas assim, o que eu tô te contando, essa pessoa é do mal ou não? Se faz isso com a Juliana, se faz isso com os filhos, chantageando os filhos, se não paga, promete e não paga a menina, finge, né, tem dinheiro, né? Porque viaja para cima e para baixo. E não paga, a outra mó veneno, encomenda trabalho para ferrar o outro. Você acha que isso é uma pessoa do bem?